Olá, bom dia a todos. É um grande prazer oferir esse web seminário e falar sobre o que a gente vem fazendo no laboratório, principalmente na última década, e falar, né, da bioanalítica e de doenças raras, né? Sou o professor Nilson Antônio de Assunção, sou docente do Departamento de Química da Universidade Federal de São Paulo. Sou bacharel em Química, mestre e doutor pela USP São Carlos e pós-doutor pelo Instituto de Química e pelo Instituto Scripps, nos Estados Unidos. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o Departamento de Química e a comissão de web seminário, em nome da professora Arlene, pelo convite, por intermédio da professora Késia, que também eu agradeço, e essa oportunidade de falar, né, sobre doenças raras, né, e da bioanalítica. Bom, hoje eu vou falar um pouco, né, rapidamente de bioanalítica, de doenças raras, e uma das doenças raras que nós estudamos no nosso grupo, que é o Grupo de Radicais Livres e Bioanalítica, do Departamento de Química, em cooperação com o Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E eu vou apresentar os nossos últimos resultados, né, que estão ainda não foram publicados. Boa parte do que eu vou apresentar é resultado de uma dissertação de mestrado defendida este ano, né, pela Kailane, que foi minha orientada de mestrado. Bom, doenças raras, né? Às vezes eu recebo essa pergunta dos alunos, a diferença entre doenças raras e negligenciadas, né? A doença rara, ela pode ser genética ou não. A doença que eu vou apresentar, uma abordagem bioanalítica dela, é uma doença não hereditária. Então, elas podem ser hereditárias ou não. Não tem um fator econômico, algumas das doenças têm um fator genético de uma determinada população, eles têm baixa, né, essas doenças têm uma baixa incidência na população mundial, enquanto que as doenças negligenciadas, né, elas estão muitas vezes relacionadas, né, com um fator socioeconômico de uma determinada região, né, e também às vezes naquela região até tem uma incidência grande, mas ela está muito associada a fatores econômicos, a exclusão social. E, então, por que doenças raras, né? Porque o meu grupo vem trabalhando, há um bom tempo com doenças raras, né? Justamente porque as doenças raras e também muitas vezes as doenças negligenciadas, elas têm, né, pouca informação na literatura médica, pouco interesse das grandes farmacêuticas em desenvolvimento, né, de uma droga, de um método de análise, né, o que faz essas doenças, quem tem essas doenças, ter um caminho, né, difícil, às vezes, principalmente falando de Brasil, no serviço público, de acesso, né, a médicos que possam lhe auxiliar ou remédios, enfim, né. Com o advento da internet, as famílias se organizaram, né, em ONGs. Eu vou falar isso daqui um pouco, né, que eu tenho trabalhado com ONGs de famílias, né, não é só com essa doença rara, nós trabalhamos com outras doenças. Então, justamente por ser uma universidade pública, né, promover esse conhecimento das doenças raras, tanto a informação básica, né, que sou um químico, um laboratório de química, mas em cooperação com a Faculdade de Medicina, transferir esse conhecimento básico no sentido de solucionar problemas, solucionar diagnóstico, né? O CRI do chá, nós não temos um problema de diagnóstico, já tem um diagnóstico muito bem definido, né?
Então, esse é uma das justificativas. Eu já fui questionado até por referentes da FAPESP e do CNPq, né, por que estudar doenças raras, onde nós temos doenças com muito maior incidência. Né? Mas eu acho isso uma das linhas, né, que nós definimos no meu grupo, justamente, né, por essas doenças não ter um grande interesse, tanto da comunidade científica, a indústria farmacêutica, né, e, às vezes, a baixa quantidade de informações na literatura. Bom. E a bioanalítica, ela tem tornado, né, um conjunto de ferramentas para solucionar problemas bioquímicos e de saúde, né? E com uma maior incidência, né, no final dos anos 80, com os estudos dos projetos Genoma, que daqui a pouco eu vou falar mais rapidamente, né? E ela tem sido, né, uma área da química analítica responsável por desenvolver métodos, né, que atendam essa complexidade hoje de respostas que nós temos e nós buscamos, né, desde do projeto Genoma e depois todas as outras ômicas, né, no sentido, né, de ter técnicas analíticas capazes de mensurar, né, de átomos e passando por gerar informações a nível celular, a nível de organismo, né, e a nível de população. Né? Então, cada vez mais, né, a química analítica ela tem dois grandes segmentos. Né? O segmento do desenvolvimento de métodos e o segmento onde você tem métodos já estabelecidos da química analítica para resolver e solucionar problemas ligados, né, no caso, à saúde humana, mas sistemas, qualquer problema biológico. Eu vou falar muito em saúde humana, porque é o tema do que nós estamos conversando e é o que nós fazemos, né, no laboratório. Então, essa figura ela mostra muito bem, né, aqui nós temos um eletroferograma, né, onde essa identificação, né, que ela pode ser até a nível molecular, né, ela vai gerar conhecimentos, né, até a chegar no nível de melhoria, de entendimento de sistemas biológicos, né? No caso humano, que é o que nós estamos falando. Então, a bioanalítica ela é capaz, ela necessita de ter métodos, né, ou que consiga fazer, né, análise, né, de órgãos de tecido. Hoje já é possível a gente fazer análise de uma célula, né, mas há uma grande demanda, né, da analítica por fornecer métodos para promover, né, o fracionamento, a simplificação dessas amostras de alta complexidade, né, que é mostrado nessa figura, né? Aqui temos vários órgãos, vários modelos, né? E nós temos que ter métodos de extração, né? E esses métodos, né, eles necessitam de um rigor analítico muito grande, porque nada mais né, um método analítico é como tirar uma fotografia molecular de um sistema biológico, de um paciente, de células isoladas, no momento da coleta, e nós temos que preservar essa composição para que, com os nossos resultados das nossas diferentes técnicas analíticas, né, nós podemos construir, né, a imagem, né, molecular no momento em que foi feita a coleta. Né? Então, o rigor analítico, né, se faz muito necessário, e você não ter esse rigor analítico, isso vai gerar em você construir modelos, você ter resultados que não refletem o momento em que você fez a coleta, que então, toda a coleta, o preparo, o manuseio, né, o tratamento da amostra, né, se faz muito necessário. E esse é o papel da química analítica, né, para contribuir, principalmente nas ciências da vida, que é esse nosso rigor. Como um colega meu do Departamento de Medicina sempre fala, que os químicos analíticos conseguem determinar, dosar, né, coisas, né, caquinhas, né, micromol, femtomol, mas às vezes nós precisamos de ter alguém que explique qual desses
dessa quantidade de coisas que nós identificamos, podemos tirar informações. Então, basicamente, a bioanalítica e a bioanalítica de aplicação, ela necessita ser feita, né, em cooperação, em grupos multidisciplinares, como praticamente todas as linhas de pesquisas hoje necessitam e demandam, né, de computação, analítica, ferramentas e grupos mais ligados à aplicação e tratamento, né, desses dados. Bom, então, como eu já disse anteriormente, a bioanalítica, né, ela começa a se fazer presente, né, com o início das ômicas, né, a primeira genômica, que foi, quem é um pouco mais velho lembra, né, saía no noticiário, o mapeamento, foram anos de desenvolvimento analítico, né, até chegar nos sequenciadores capilares, no início eram feitos em placas, né, coisas que uma análise demorava 7 horas, depois isso começou um capilar em 1 hora fazer o que uma placa grande, e aí você foi introduzindo 4, 16, 32, 64, até 256 capilares produzindo, né? Surgindo a bioinformática, que é outra área, nós não trabalhamos, né, nesse mundo ômica e pós-ômica sem um aparato, pelo menos, razoável de computação. E aí foi surgindo todas as outras ômicas, proteômica, metabolômica, lipidômica, né, transcriptoma, os interactomas e as eniômicas, né, e nós temos, né, o grau, né, na genômica, né, isso é bastante estático, mas com a proteômica, metabolômica, lipidômica, né, o dinamismo aumenta muito, né, e a quantidade também dessas moléculas, né, aumenta, e a variação dela a cada momento. E aí, novamente, a necessidade do rigor analítico, né, para que você tenha, né, essas proteínas, esses metabólitos muito bem extraídos, muito bem conservados, para que eles possam ser representativos, né? Basicamente, quando a gente fala de metabolômica, né, segue esse fluxograma apresentado nessa figura, né? Temos a aquisição dessas amostras, onde eu falei que tem que ter um rigor muito grande dessa coleta, o preparo dessa amostra, que pode ser os mais variados, né? Geralmente métodos de extração com diferentes solventes e depois a aquisição por diferentes técnicas, né? As mais conhecidas, nós temos cromatografia gasosa, ressonância magnética nuclear, especulometria de massas, acoplado à cromatografia líquida, à eletroforese e assim por diante, né? Bom, então, eu acabei de apresentar rapidamente, né, de uma maneira resumida, né, como é o papel, né, dessa química analítica, o que ela pode explorar e o que ela pode ajudar, né, na saúde humana, né? E aí eu vou mostrar das nossas doenças, né, que nós estudamos, né, que é a síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat, ela foi descrita, né, nos anos 60 por esse competente médico, Jerome Lejane, que é o mesmo, a pessoa que concluiu, né, a síndrome de Down. Já tinha algumas evidências que a síndrome de Down é uma síndrome, né, mas não tinha ainda, com a tecnologia de determinar cromossomo, ele conseguiu, né, elucidar, né, tanto Down, que tinha muitas perguntas a responder, e descrever de uma maneira mais completa, até aquele momento, essa síndrome, e o Cri-du-Chat, que ele praticamente, ele foi a pessoa que percebeu, né, no ano de 63, ele era médico do Instituto Pasteur, era médico residente, acho que tinha 23 anos, e ele atendeu, dos partos, né, que ele fez, 3 tinha a síndrome de Cri-du-Chat. Ele percebeu, né, que tinha algum problema, era uma síndrome, era um tipo de uma doença, mas não tinha nada na literatura que explicasse, né? E aí, uma das mães volta depois de algumas semanas, ele achou que a criança ia a óbito, ele inclusive informou isso à família. Depois de algumas semanas, ele volta com a criança, ele fica surpreso que a criança está viva, ele fazendo as perguntas para a mãe, e ela mencionou que
uma pessoa que prestou serviço, né, a criança chorava muito, e um choro muito abafado, e essa pessoa achou até que era um gato e perguntou: a senhora tem um gato bravo? E aí ele, cri du chat em francês, grito do gato, né? Então ele deu o nome à doença do grito do gato pelo esse relato da senhora. E foi a partir de pesquisas com esses 3 pacientes, ele chega a definir, né, a doença, e ele ao longo dos anos, né, surgiu o diagnóstico, tem um diagnóstico genético já muito preciso, né, que tanto a análise de cariótipo ou a análise de FISH, até o PCR quantitativo, é capaz, né, de determinar, né, justamente aonde o tamanho da deleção, porque o cri du chat nada mais né, que ele é uma deleção, né, do braço no quinto cromossomo dessa região aqui. Então, há uma quebra, mas essa quebra ela não é uniforme, não tem um lugar específico para todos os pacientes. Cada paciente tem um tamanho dessa deleção. Tem vários estudos tentando relacionar se o tamanho está afetando determinadas características, mas não tem nenhuma conclusão. E um dos últimos trabalhos do Lejane, né, foi nos anos 90, ainda quando a cromatografia por análise de UV para análise de aminoácidos estava surgindo, né? Ele faz um trabalho e ele mostra algumas composições de aminoácidos, que depois eu vou explicar um pouquinho mais, mas aí logo depois ele morre, ele faleceu cedo, né, aos 67 anos, e o nosso grupo começou revisitando esse último trabalho dele, e nesse trabalho ele reforça, né, que o cri du chat seria necessário ter um olhar da variação das concentrações de aminoácidos, né, nesses pacientes, e uma possível caracterização de uma aminopatia. Mas os estudos aí, vem os anos 90, a explosão da biologia molecular, se enveredou muito pela genética e menos pela a bioquímica estrutural, né? Bom, e aí o nosso grupo faz o quê? Revisitar esse último trabalho dele, né, só que usando LCMS com poder de identificação muito maior, e a gente, a partir daí, foi dando essa abordagem que eu vou mostrar ao longo da nossa apresentação, né? Então, o cri du chat, ele, do ponto de vista, né, genético, ele tem essa quebra do quinto cromossomo, de uma parte. Todos os pacientes apresentam microcefalia. Esse choro é característico, porque tem o estreitamento, né, da glote, então isso faz que a criança não chora, não emite o som. Esse estreitamento, aos 3 anos, ele vai normalizando, né? Nasce com baixo peso, eles têm um desenvolvimento psicomotor comprometido, né? Tem dimorfismo facial, né? Tem o rostinho, né, como achatado, né? O olho esgalhado, né? Então, em geral, eles apresentam, né, boa parte dessas características que estão aqui apresentadas nesse slide, né? Então, aonde, né, eles têm todas essas características, têm o dobro de problemas cardíacos do que a média da população, eles têm muito essa automutilação, às vezes eles são agressivos, né? Eles têm assim uma agitação, principalmente na adolescência. Depois, na fase adulta, é melhor. E a gente vai mostrar por que isso acontece, né? Mostrando o metabolismo, né? Bom, então, como eu disse, né, nessa região, né, do quinto cromossomo, na literatura americana, geralmente a descrição não é cri du chat, eles usam menos 5P, né, minus 5P. Mas no resto do mundo a gente geralmente usa o nome cri du chat da doença, e que ela caracteriza, né, por essa quebra, né, por algum fenômeno ainda não explicado, não tem um fator hereditário.
até agora comprovado, né? Então, né, isso vai comprometer essa deleção, né, uma série de eventos bioquímicos na pessoa que possui essa síndrome. Então, dentro desses nossos estudos, nós temos feito abordagens metabolômicas, né? Tanto target, né, que é aquela que direciona, eu já seleciono quais são, né, as moléculas, quais são os metabólitos que eu vou analisar. Segue o clássico da química analítica, né? Você tem o desenvolvimento de um método, a validação desse método, o uso dos padrões de todas as moléculas que você quer identificar, e você faz a análise, identifica ou quantifica, né? E também a análise global, ou a non-target, né? Que é essa análise que nós vamos variando condições analíticas para identificar o máximo possível, né, ou de metabólitos primários, secundários, ou lipídios, ou até proteínas, né? Mas no nosso caso, né, nós temos focado muito na metabolômica, justamente para, né, mostrar que uma manipulação, né, dos níveis moleculares dos pacientes que estão alterados em relação aos controles possa resultar em melhorias, né? Não é, né, ninguém é uma patologia que não se pensa em cura, né? Mas sim minimizar, principalmente se você minimiza esses problemas, né, desde da criança, isso pode evitar efeitos deletérios, né? Existem algumas aminopatias que você, às vezes, faz um controle, né, no início, né, assim que o bebê nasce, você consegue depois até treinar o organismo, minimizar, que as variações minimizam. O clínico do chá é um pouco mais complexo, porque você tem uma quebra grande, né, dessa região, né, do cromossomo 5, e isso afeta, né, como a gente viu, em vários aspectos fisiológicos dessas pessoas, né? Bom, ao longo desses anos, né, nós já produzimos alguns artigos com diferentes técnicas analíticas, com diferentes fluidos, né, tem mais artigos sendo em vias de publicação, né? Então, nós temos mostrando variações, né, no plasma, por cromatografia líquida, da urina por cromatografia gasosa, mas focando nos ácidos orgânicos, e também por RMN, que ainda não publicamos, foi em parceria com a UFSCar, com o professor Venâncio. Nós estamos preparando o artigo, né? Então, mostrando, né, o mapeamento dessa variação, e nós temos encontrado muitas variações, né, e que já estão sendo possível até planejar tratamentos, né, ou suplementação, e ver, novamente, usando técnicas bioanalíticas de monitoramento para fazer esse monitoramento, baseado nessas alterações bioquímicas, né? Porque o gene vai estar lá, não tem como você, até o momento, né, fazer uma inserção, né, dessa parte do material perdido. Mas você ajustar esses metabólitos, isso é possível, né? Bom, então, nos resultados que nós encontramos até hoje, né, nós temos muito dando, né, que eles têm alterações, né, principalmente deficiência, algumas aumento de alguns metabólitos relacionado à energia, né? Tanto a energia, tanto a parte de síntese de proteína, né, é visível, né? Daqui a pouquinho eu vou contar como nós selecionamos as pessoas, né, para participar do estudo. Então, nós algumas características visíveis, né, como a hipotonia muscular. Eles são bastante... O desenvolvimento muscular é deficiente, o que já leva a alguma dica... só visualmente já imaginar rotas, né, que são alteradas.
Então, nós temos, né, o ciclo de Krebs, né, embora eu goste até de brincar, tudo que a gente perturba qualquer sistema bioquímico, né, o ciclo de Krebs vai ser alterado. Né? Então, claro, ele traz informações, mas é uma informação, né, que pouco diferencia, mas ele mostra a alterada, claro que era de se esperar, né, de todo já aquelas características das pessoas. As rotas de metabolismo da histidina, então esses diferentes trabalhos vão só reforçando, né? Glicina e serina, né? Claro, glicina e energia, glicose, triptofano, que está muito associado, né? E fenilalanina, com alguns eventos, né? Como que pode explicar alterações, né? De característica que eles têm bastante generalizada, que é aquele comportamento destrutivo, a automutilação, né, explica vários desses eventos. Né? Então, e o que nós vamos reforçando, né, e ao longo quanto mais nós exploramos as técnicas analíticas, os métodos de extração, mais nós vamos completando, né, essas principais rotas. E quanto mais nós preenchemos mostrando, né, mais fácil isso é para a comunidade médica visualizar, pensar, né, tratamentos, né, e assim por diante. Bom, então aqui tem todos esses coloridos, né, os que nós já identificamos. Né? Não vou entrar em detalhes, eu descolori alguns aqui, mas tudo. E também, né, nós identificamos, né, um perfil de estresse oxidativo de maneira significativa nessas pessoas. Isso é visível o envelhecimento quando você olha os adultos da faixa de 40, 50 anos, né, a pele, e aí nós vamos mostrar isso, mostramos isso do ponto de vista bioquímico, da metabolômica, né, essas características que eles têm. A pele tem uma aparência envelhecida, cabelos brancos, né? Os problemas cardíacos, nós já identificamos alguns metabólitos que estão relacionados, né? Então, mostrando, né, que a bioquímica, em aspectos, né, de fenótipos visível, já é explicada, e muitos outros, claro, eventos que às vezes o próprio fenótipo não está ainda definido. Né? E isso vai chegar ao quê? Né? Uma medicina de precisão, uma medicina direcionada, especializada, né? Até porque essa é uma doença, né? Uma patologia muito boa de se estudar, porque cada paciente tem sua variação, né? Ou pelo menos uma grande variação do tamanho da deleção. Né? Então, ela se faz necessária você ter um tratamento direcionado para cada pessoa. Né? E isso é um dos grandes temas, a medicina especializada ou direcionada, né, que se espera e que se trabalha em medicina. Né? Então, isso vai evitar, né, no caso de doenças como a crise do chá, de você ter um grande número de pacientes que, às vezes, você desenvolve uma terapia, mas não vai ser para todos. Né? Então, nós estamos numa fase ainda de produzir conhecimento, né, dessa patologia. Então, no geral, a gente vai mostrar, eu vou mostrar agora dados para vocês, né, que a gente teve como perfil avaliar a urina de pacientes, né, com os indivíduos saudáveis. Tudo é feito com controle, né? Controle muito próximo. No caso de metabolismo, é importante, né, ser da mesma família. Né? Então, geralmente, vai a família toda e a gente coleta de toda a família para ter um número de pessoas e não ter uma diversificação grande, né, de alimentação, pelo menos nos pais. Para esse estudo, né, nós selecionamos 90 pessoas. Nós temos no grupo,
né, no nosso menos 80, 200 e poucas amostras, né, de pessoas, né? Mas para montar essa corte, com pareamento de idade e tal, nós chegamos a 90 pessoas, né? Esse é um estudo, né, aprovado pelo Comitê de Ética, onde 45 pessoas possuem a doença, né? E 45 são controles, né, que são familiares. E aonde nós vamos atrás? O grande problema de estudar doenças raras é aonde encontrar um número, né, significativo de pacientes. Então, essa aqui é a página de uma ONG que chama Núcleo Curi-do-Chá, foi fundado por uma avó que o neto nasceu, tem hoje na faixa em torno de 25 anos, Dona Ivone, e nós, há alguns anos, né, eu procurando, já tinha trabalhado com outras ONGs, com outras doenças, e aí eu tinha um interesse grande de trabalhar com essa doença, né, justamente porque eu tinha lido esse trabalho do Lejane, né, durante o meu pós-doc, e eu vi ali uma demanda, né, de química analítica muito grande, né, que era usar hoje ferramentas, né, analíticas. Nós estamos falando de algo de 10 anos atrás, né, dos anos 90 até 2010, 12, aí, né, houve um salto, né, do desenvolvimento da sensibilidade, da exatidão, né, dos equipamentos muito grande, né? E eu, em contato, eles já trabalhavam com algumas pessoas, com pesquisadores da USP, até da própria Unifesp, em outras abordagens, genética, parte de odontológica, porque eles nascem com problemas, né, todo comprometido, né, o céu da boca. Então, e nós fazemos o encontro anual, que hoje, depois dessa aproximação de pesquisadores, passou a ser um encontro científico também. Nós fazemos um dia, um encontro entre os pesquisadores que ao longo daquele ano trabalharam, mostrando resultados, melhorias, e o outro dia, é um final de semana que eles fazem no final do ano, vem gente do país todo, e no segundo dia as famílias se confraternizam, trocam experiências, né, entre elas, né? Então, isso é feito, e lá, uma vez por ano, nós fazemos coleta de amostras, né? E esse também é uma das linhas de pesquisa, é meu projeto de extensão na universidade, junto com essa ONG, porque eu acabo ajudando eles a fazer um network na parte de saúde, eles precisam de um médico, às vezes precisa de documentação, então eu faço a intermediação entre a Faculdade de Medicina para ajudar, às vezes eles precisam de documento para comprovar ajudas, tem pessoas de baixo poder aquisitivo, uma série de coisas que tem um caráter de extensão também. Então, eu reuni extensão, nessa pesquisa, eu reuni a minha atividade de extensionista, né, que nós somos obrigados a fazer, e de pesquisa. São dois lados de uma mesma moeda. Bom, então, esse estudo, vamos lá, nesse estudo nós temos aqui o nosso... as crianças, adolescentes, os adultos, controle e os pacientes, né? Nós extraímos a urina, né, congelamos, fazemos a extração dela em líquido, né, fazemos todo o processo, isso é seguido de um protocolo já bem estabelecido na literatura, né? Então, não vou entrar muito em detalhe, isso é bastante... descrito, né, na literatura, para nós termos aqui, né, a nossa amostra, né, e também seguindo todas as normas analíticas, adição de padrão interno e assim por diante, né? Lembrando que é a missão, né, do químico analítico, é reproduzir a fotografia molecular do dia da coleta, quando nós vamos preparar e obter análise, né? Eu falei, é como você descrever um animal numa sala, um elefante, numa sala escura. Cada um vai lá
e vai ter uma imagem, vai descrever. Quanto mais você tatear esse elefante, né, quer dizer, quanto mais técnicas analíticas para extração, para aquisição, mais informações você vai ter para construir esse elefante, né, esse modelo, né? Bom, os dados foram obtidos, né, em parceria com a professora Regina, no Laboratório Separado da Federal, usando esse equipamento de cromatografia e de espectrometria de massas. Essa é a condição analítica, né, de uma coluna C18, né, seguindo essas fases. E nós fazemos, né, essa amostra de urina por LCMS no modo positivo e no modo negativo, nas mesmas condições cromatográficas, só mudamos a polaridade, né, para alcançar um maior número de moléculas. Bom, obtendo os dados, metabolômica, a obtenção dos dados é rápida, mas o tratamento é demorado. Nessa abordagem non-target. Na target é o contrário, é rápido a identificação, mas o non-target, porque ela é baseada em quê? Em estatística, né, e nos experimentos de espectrometria, que geralmente são volumosos, mesmo sendo aí uma corrida aí de 20 a 30 minutos, né? Mas um número aí, para doenças raras, 90 pessoas é um número bom, né? Mas para doenças comuns, você precisa de um N maior. Então, nós utilizamos software de livre acesso, né? Primeiro, nós fazemos esse pré-processamento, que é você checar, né, subtrair o branco, né, das suas amostras. Então, nós fazemos a identificação desses cromatogramas, verificamos alguns erros de integração, fazemos a filtragem do ruído, que nós chamamos de pré-processamento, né? Fazemos as checagens individuais. Ele é mais demorado, tem métodos mais automáticos, mas eu gosto desse método, né? Ele é mais demorado, mas ele permite, né, essa checagem individual. Bom, então, como eu disse, né, nós temos a extração do branco, né, a subtração do branco, fazemos essa filtragem, vemos a identificação do que nós chamamos, né, algumas regiões que vêm a faltar, e nós temos uma correlação de variação final, né? Nós temos dados, né, do modo positivo, quer dizer, cátions e ânions, mas nós fazemos uma unificação dessa tabela de dados para tratar esses dados de maneira unificada. Bom, e nós esperamos obter, né, as nossas análises multivariadas e tirar essas informações, as identificações e as informações bioquímicas, né? Usamos, nesses dados que eu vou apresentar, nós usamos uma plataforma unificada, que é da Espanha, o Cell Mediator, que ela tem nada mais e nada menos que esses bancos. Esses são bancos públicos, né, de lipídios, de metabólitos, bancos que integram, né, as rotas para nós fazermos aquelas discussões, né, e fazemos todas essas anotações, né, dessas rotas bioquímicas usando esse outro software, que também ele é de livre acesso, desenvolvido pela Universidade de Alberta, né? Ele está agora na versão 5. Né? Você, sendo uma universidade para pesquisa, você tem o livre acesso e você não precisa baixar o software, você faz isso online, né? Isso facilita, porque mesmo só usando isso de forma remota, você necessita de computadores aí, de um bom desempenho. Não supercomputadores, mas de i7 para cima, né? E nós tivemos aqui, né, os resultados, né, da nossa quimiometria, dos nossos 3 grupos. Né? Aqui nós temos, né, em rosa as pessoas saudáveis, né? Azuis as pessoas que têm a doença, e esses pontinhos verdes são o nosso controle de qualidade, que é uma amostra que nós temos, onde é uma soma, né, de todas as amostras que nós temos do controle
e dos pacientes, né? E ela, para qual é o papel dela? Mostrar que está tendo uma reprodução instrumental, e ela é feita ao longo das análises. Aqui nós estamos vendo, né, extremamente reprodutíveis, juntos, agrupados, porque é a mesma amostra, que é a representação de todas as outras, né? E isso reflete, né, um rigor analítico muito grande, um equipamento muito bem estabilizado, né? Isso tivemos o suporte da professora Regina Oliveira, né? Isso reflete que esse tipo de estudo, né, reflete se houve problemas, né, desde o processo de seleção dos pacientes e, principalmente, a qualidade instrumental. E mostrando, o verdinho é a qualidade instrumental. A separação entre pacientes e controle é porque existe uma diferença bioquímica muito evidente. É evidente, quando eu mostrei, né, as características da pessoa portadora, né, do Cri-do-Chá. Então, isso reflete aqui. O PCA, né, onde nós não informamos quem é paciente, eles não são pacientes, eles não estão sob um tratamento, né, são pessoas que possuem a doença e o controle, né, nós não informamos, o PLS nós informamos e nós temos aqui, né, a qualidade estatística, os coeficientes lineares e a exatidão, né, muito próxima, ou próxima de 1, né, mostrando que do ponto de vista estatisticamente falando, eles são totalmente elucidados, né? Bom, e aí nós temos que fazer a filtragem, ver o que... Ainda nós estamos trabalhando com o que nós chamamos filters, né? Que são espectros que diferenciam pessoas saudáveis com pessoas doentes, né? E, né, nós temos alguns rigores estatísticos, né, onde nós vamos, e nós chegamos sempre nesses conjuntos principais aí de lipídios, aminoácidos, aminos biogênicos e purinas, com diferentes, às vezes, diferentes composição, né, dessas moléculas, mas as 4 grandes grupos são esses. E o que nós temos feito é aumentar a lista de moléculas que nós temos identificados como diferenciador entre as pessoas saudáveis e as pessoas que possuem o Cri-do-Chá, né? Então, só nesse trabalho nós identificamos, né, essa série de rotas, né? Mas, em linhas gerais, com o que nós estamos trabalhando aí, né, isso é fruto de 3 dissertações e em 3 teses de doutorado. Uma tese de doutorado não dá aqui os resultados, mas, em geral, né, nós temos, né, como eu já tinha dito anteriormente, né, muito envolvido, no geral, a parte energética, né? E aí, ao longo desses estudos, né, nós estudando, né, como eu disse, crianças, adolescentes, adultos, nós não temos separado ainda por gênero, isso vai chegar ainda no futuro, e aqui nós temos algumas, quando eu falo rotas exclusivas, exclusivas nesse trabalho da urina, né? Então, mostrando, né, o panorama que a gente já tem construído, né, do ponto de vista bioquímico, e o que esse estudo da urina, né, contribuiu, né? Então, a gente tem algumas rotas, né? E eu percebo que quanto mais a gente varia analítica, mais a gente vai preencher, né, esse quadro. O que eu estou percebendo é que já no último trabalho nós não mudamos muito a características, né, das rotas, mas sim aumentando. E aí, por exemplo, né, aqui nós temos, né, essas variações dessas várias rotas, e principalmente, né, da aminoacetil do tRNA, que é desse trabalho, e ele está muito relacionado, né, com essas alterações, tanto alterações no sentido de aumentar a concentração ou diminuir dos pacientes, né, das pessoas que têm a doença versus o controle, né? Então, esses metabólitos estão relacionados, quando nós vamos consultar, né, todos aqueles bancos de dados, né, muito à
neurodegeneração, há distúrbios cardiometabólicos, e nós já sabemos que eles têm o dobro, né, da incidência de problemas cardíacos. Muitos têm um defeito típico, né, da aorta, né? Então, que comprova, né, já informações, né, que as famílias trazem para a gente do quadro geral dos pacientes. Então, por isso que no estudo bioanalítico de aplicação é necessário você ter o máximo possível de informações, alimentações, a frequência de doenças, os exames que eles fazem, né? Então, o metabolismo da alanina, né, e de glutamato, né, também leva, né, esse aumento, ele vai, já é reportado na literatura, que leva a problemas também neurodegenerativos, o que explica, né, muitos dos comportamentos, né? Essa atividade de extensão que nós fazemos, né, eu faço junto com alunos que são médicos também, né, ou bioquímicos, farmacêuticos, porque eu oriento, né, num programa de medicina, chamado medicina translacional, que é justamente o conceito da bancada ao leito, né? Então, junto com esses outros profissionais, geneticistas, nós vamos, às vezes, mostrando esses resultados. Isso é as famílias têm um interesse muito grande, porque não é o tipo de informação que qualquer médico vai conseguir passar, a não ser, no caso, médicos ou pessoas profissionais de saúde, né, que estudam essas doenças, né? Tem toda a atividade motora, né, que tem pessoas da educação física que trabalham com eles também, né? Bom, aqui nós temos, né, deixa eu ver como é que eu estou. O metabolismo também, né, da treonina, né, que ele é muito interessante, né? Ele é um dos motivos, né, que inicial do meu interesse por essa doença, né? Porque no trabalho do Lejane mostrava, né, ele tinha feito em adultos que tinham aumento. No primeiro momento eu fiz de criança, teve uma diminuição, né? Mas aí nós entendemos o que acontece, né? Quando ele vai ficando adulto, ele vai tendo um aumento por acúmulo de outros metabólitos, né? Isso vai levar a falhas enzimáticas e possivelmente a produção de aminocetonas, né? que está muito relacionada ao envelhecimento, né? Essa hipótese nós não fizemos ainda devido né, da falta a fazer, comprovar que eles têm um aumento desse metabólito, a aminocetona, que é muito reativo, né, com fragmentos de DNA, proteína causando modificações, né, e envolvendo nos processos de age, de envelhecimento, que explica por várias outras rotas que nós já vimos que, do ponto de vista bioquímico, tudo indica, né, em medicina é tudo muito estatístico, né, que eles um dos mecanismos que pode explicar, não só o único, né? Bom, então, a glicina e a treonina, né, tanto, por exemplo, adolescente, né, serina, glicina, né, vai também causar, né, problemas na conversão do NAD para o NADH, né? E isso é possível, né? Não foi feito, mas é possível, tem esse suplemento já no mercado, né? De ser uma possibilidade. Daqui a pouco eu vou falar de caminhos que nós estamos já não implantamos devido ao Covid, de suplementação, algo que já tem no mercado, né? Para uma possível minimização desses controles. Por exemplo, o suplemento glicina e serina, já que eles têm um decréscimo, poderia, talvez, né, melhorar alguns dos aspectos negativos, né, como a suplementação desses dois, né? A tirosina e a fenilalanina é muito relacionada, né, com a rota da serotonina, né, que vai refletir muito essa mudança de humor, e também
praticamente todas as mães reclamam, né, que ele é muito pouco, né, justamente porque afeta a rota da melatonina, né? Muitas mães suplementam eles com melatonina, né, ou outros calmantes, para dar na realidade, uma alterada justamente nessa rota, né, do metabolismo da fenilanina e da tirosina, né? Então, também, né, a rota do metabolismo do glicolato e do dicarboxilato, ela está muito relacionada, né, com a apatia que quando as mães têm relatado, né, das famílias, quando eles chegam já mais na fase adulta, porque justamente vai diminuindo, né, alguns e outros vão aumentando, e o conjunto dessas alterações levam a explicações, né? Essa rota, né, aminocetil-TRNA, ela está muito relacionada, ela tem todas essas variações que nós encontramos, uma rota muito impactada por esse estudo, mostrando essas variações. Ela tem, né, claro, muitas alterações, mas aqui a gente vê mais maneira significativa é uma alteração dela seria a criança recém-nascida, né? Porque ela está uma das funções dela é o desenvolvimento do crânio, né? A microcefalia, né? E claro que tem outras variações. Embora diabetes eles não têm uma diferença na incidência. Bom, então, né, vou andar um pouquinho mais rápido, né? Aqui também é outra rota que nós conseguimos mostrar nesse estudo, né, que justamente, né, ele está relacionado à deficiência de energia, né, que nós já temos demonstrado em outros estudos, mas esse nós conseguimos identificar vários metabólitos, né, nesse estudo, fechando, né, bastante o ciclo de Krebs. Mas, como eu disse, o ciclo de Krebs, a energia, né, nesse tipo de doença é muito afetado, mas é uma informação importante que nós chegamos na literatura, estamos enriquecendo a literatura, né? Então, mais uma vez, né, aí a rota das sulfuradas, que está muito relacionada com o quê? Né? Com também, né, está muito relacionada, e ela está aumentada no adolescente, depois ela diminui nos adultos, ela está muito relacionada com a produção, né, do ciclo da glutationa, né, que está muito relacionado com o estresse oxidativo, né? Então, isso vai impactar, né? E aí também a rota da arginina e da prolina, uma série de problemas, várias rotas levam a demonstrar que eles têm problema de imunidade. E isso comprova com as informações que nós temos das famílias, né? Eles ficam muito doentes, né? Gripam com maior frequência da família, tem uma série de problemas, porque eles têm, né, como a gente pode ver bioquimicamente, né, essas baixas imunidades, né? Então, muitas coisas. E aqui, novamente, a rota do triptofano, que também está relacionada, né, tanto à produção de melatonina ou de serotonina, que estão relacionados, né, a essa variação que eles têm, né, em determinados momentos, muita agitação, depois, já na fase adulta, uma certa apatia. Então, claro que aí depende, né, também muito, né, do que as famílias, né, nós nunca temos um paciente ali 100%, as famílias fazem muitas intervenções, né, e nós não temos um N tão grande para poder ter um paciente que tenha o mesmo tratamento. No geral, eles acabam tendo algumas variações, principalmente de calmante, de remédio para dormir, né? Mas, no geral, mesmo com esse tratamento, nós mostramos, né, aí, né, o aumento da quelonorina, né, que está relacionado, né, com esses problemas que eles vão ter, né, com
problemas de inflamação, de agitação e assim por diante, né? Então, os adultos, a serotonina vai caindo e aumenta em adolescente, o que explica, né, esse comportamento. E todos eles, né, está muito relacionado com os neurotransmissores, né? Esses metabólitos que nós identificamos são muito relacionados, né? Então, aqui a degradação de lisina está muito relacionada, né, com a pele, né? E a gente, como eu já mencionei, né, a pele deles tem um envelhecimento grande, né? Aqui eu já falei anteriormente, né? Então, várias das rotas levam a essa evidência, né, de estresse oxidativo, né? Novamente, né, aqui aumentado. Então, se você tem, né, uma suplementação e vários desses metabólicos, isso já é disponível, né? Mas, claro que isso tem que ser feito de uma maneira controlada e em avaliação, né? O que a gente tem organizado junto com o ambulatório da Unifesp para começar ano passado, mas aonde nós vamos começar. Daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisa sobre isso. A inflamação tem várias rotas levando, né, a mostrar que eles têm processos inflamatórios, né? Uma das coisas que a gente tem tentado mais devido à instabilidade do o peróxido de nitrito, né, que é uma molécula, né, que gera dentro da mitocôndria, que poderia estar muito relacionado aos processos de modificação de pós-tradução de proteína e inflamação, mas ainda não foi possível a gente fazer essas dosagens, né? Então, o metabolismo da tirosina está muito relacionado, né, com a baixa dopamina dos adultos, que também contribui, né, para esse comportamento. Deixa eu ver, eu estou em cima da hora. Bom, então, as duas rotas que eu passei, elas simplesmente reforçam, né, o que as outras rotas já falaram. Do ponto de vista do CRI do chá, então a metabolômica ela está possibilitando uma visão panorâmica, né, e quanto mais nós variarmos as condições analíticas, mais informações nós vamos ter, né? Como eu disse, acredito que em termos de rota nós não vamos ter um aumento do panorama, mas do número de moléculas que compõem essas rotas, quanto mais nós tivermos a identificação, e nós estamos ainda no método semi-quantitativo, né? Nós precisamos ainda fazer um método mais quantitativo. Nós temos mostrado, né, a variação desses metabólicos ao longo da vida deles, né? Todas essas informações se faz necessária para pensar em uma suplementação ou até em alguém desenvolver algum fármaco que altera uma daquelas rotas, né, que são as duas maneiras de você ou fazer um fármaco que vai alterar ou você suplementar. Suplementar é um pouco, o resultado pode ser menos eficiente, mais demorado, mas ele é mais rápido, mais possível, né? Porque você já tem algo que você pode usar, né? Então, nós estamos vendo, né, que ao longo da vida eles aumentam esses metabólitos ligados à energia, né? O que se faz com a confirmação em função de muitos aspectos fenotípicos deles, né? E a nós sendo possível já planejar alguns tratamentos, né, ou suplementação, né, também até do ponto de vista nutricional é possível, né? Aqui no Brasil ainda não existe, mas no exterior existem empresas que fazem uma análise de uma pessoa uma vez por ano, traça o perfil de metabólicos dela e cria uma dieta baseada no sentido de fazer ajuste, né, para a pessoa, e cada ano ela faz uma adaptação. Isso é uma medicina personalizada, você vai criar um produto direto para uma pessoa, né? Isso pode ser uma solução, né, para eles. E do ponto de vista da bioanalítica, né, o que é bioanalítica, né, dentro da saúde e dessas áreas, como eu falei lá no início? Ela pode guiar, né,
mostrar, né, tanto a evolução, né, de uma alteração como essa que nós já aprovamos no Comitê de Ética. Era até o mestrado de uma nutricionista, mas com a pandemia não foi impossível trazer, porque nós íamos, junto com o núcleo e a Faculdade de Medicina, levar por semana 4 portadores, né, onde eles vão passar por uma série de um programa que vai desde a avaliação psicológica, a avaliação motora, análise clássica de bioquímica, e nós vamos fornecer, um dia que o mundo volta ao normal, o suplemento BCA, né, que eles já mostraram ter deficiência, as crianças e adolescentes, ciência dos 3, o adulto está aumentado, então já não seria... Então, principalmente as crianças, para que elas tenham um aumento, né, da suplementação dessa alteração, né, desses suplementos. Bom, então, isso e tem aqueles nossos estudos, eles podem já é possível, né, a gente pensar em várias possibilidades, né, usando o que já tem, vamos dizer assim, na prateleira da farmácia para fazer alguma intervenção e, claro, o monitoramento, porque você está mexendo com o equilíbrio químico dentro do organismo. Você está mexendo uma rota, né, mas não é tão estático, então você tem que fazer. Por isso que esse estudo, né, vai ser feito com uma equipe multidisciplinar, médicos, bioquímicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, educadores físicos, e avaliando em 3 momentos, né, a bioquímica desses pacientes, vendo se não está comprometendo outras rotas, né, e se realmente está promovendo um ganho muscular. Porque, nesse caso, o objetivo é esse, né? Então, quando a criança mais cedo for suplementada, se ela tiver um ganho de massa, isso pode melhorar ela andar de um tempo mais rápido, porque eles levam, em média, 3 anos para andar. Tem pessoas que nunca andam, né, justamente porque é muito frágil a estrutura muscular. Então, essa é uma possibilidade e ela já foi aprovada, né, pelo Comitê de Ética. Quero agradecer a algumas pessoas, né, primeiramente a professora Regina Oliveira, do Departamento de Química da UFSCar, Separar, e a professora Késia, né, que são responsáveis pelo laboratório, e esses resultados, os últimos resultados que eu apresentei, né, ele reflete a alta qualidade do laboratório, né, de espectrometria da UFSCar. Agradeço ao professor Venâncio, também do Departamento de Química da UFSCar, que nós colaboramos, né, e ele tem contribuído com a parte de RMN para a gente fazer a identificação. Emanuel Carrilho, que foi meu orientador e de mestrado, doutorado, e a gente continua colaborando, né, 2 trabalhos daquele foi feito em parcerias com os alunos dele. O professor Etelvino, que foi o grande incentivador de estudar essa doença lá no meu pós-doc, lá em 2006. A professora Dulce, que tem dado um suporte muito grande na Faculdade de Medicina, né, e no Programa de Medicina Translacional. Aos meus ex-alunos, porque na coleta vai todo mundo, tem que fazer coleta, tem que aprender a fazer coleta. Claro que praticamente todos são da área de saúde, né? Mas, em especial, a doutora Daniele, que foi minha mestranda, minha doutoranda, Henrique do Chá, a Kailane, que produziu esses dados, né, que foi o mestrado dela, defendido recentemente, e pretende fazer doutorado, e as agências, né, a Unifesp, junto com a Escola Paulista, que permite desenvolver esse trabalho, o núcleo, né, que sem as famílias, né, sem o apoio das famílias, nós não faríamos nada, né? E eu prefiro ir, não é tão trivial você ir a uma ONG, falar, né, de ciência para um público mais diverso, a desconfiança das pessoas, você vai lá um ano, coleta, o ano que vem eles acham que você vai descobrir um novo capítulo da doença, lidar com essas frustrações, convencer eles a ano, né, picar os filhos dele, tirar sangue, tirar urina, tirar saliva, né, porque nós coletamos tudo.
né? E então não é fácil, principalmente a dona Ivone, que é a fundadora, né, dessa ONG, desse núcleo, que para a nossa facilidade fica na Grande São Paulo, em São Caetano, né, que facilitou muito. A FAPESP, que tem financiado esses projetos, a CAPES pela Bolsa dos Alunos e a UFSCar, né, que tem contribuído, né, também aí como nas nossas parcerias, principalmente pelo professor Tiago Venâncio e Regina Oliveira, né. Então, agradeço também, mais uma vez, né, aos organizadores do evento por me dar essa oportunidade de falar, né, do que nós fazemos, de Química Analítica integrada à saúde, no programa de Medicina Translacional, e a todos vocês que tiraram esse tempo. Passei um pouquinho do tempo, mas peço desculpa e muito obrigado.